Salve rapaziada, ligada no canal Fausto Macieira Mundo Moto no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Aqui o motociclismo está sempre bem de saúde. E vamos dar uma notícia boa, né? Renovei minha parceria com a Star Racer, distribuidora Alpine Star, ou Alpine Star no Brasil, uma distribuidora tradicional. A gente tem essa ligação há mais de 2 décadas e foi renovada agora para 2020. Dadas as circunstâncias, eu fico muito satisfeito com a confiança da turma da Star Racer, que também representa os capacetes Bells, né? Capacetes lendários, né? A escolha dos campeões. E eles me mandaram esse capacete aqui, modelo novo. Vamos ver do que se trata. Eu vou fazer meu primeiro unboxing, né? Que eu preciso chamar de desembalagem, né? Vamos ver o que eles estão mandando pra gente. Isso é sempre muito bom, né? Porque eu adoro andar de moto, ando de moto há quase meio século, e você andar bem equipado é uma coisa já, uma prevenção primordial, e os produtos Alpine Star e os produtos da Star Race também, da Bell, são referências. Eles sempre vêm com essa capinha, né, que é boa para você proteger a pintura, e a pintura é um dos encantos do capacete. Olha só esse modelo, que é o modelo, deixa eu ver aqui, é vintage, né, é o modelo Bullet Vintage White Command, e eles são... O projeto é muito bonito, mas ele é uma referência dos capacetes de antigamente. Essa pintura, inclusive, me lembra muito a dos capacetes que o Evel Knievel usava nas suas proezas, né? A gente lembra do Evel Knievel pulando aquela porção de ônibus e se machucando muitas vezes, porque ele andava de Harley Davidson XR 750, aquela moto, suspensão não existia, né? E ele foi precursor do motocross estilo livre, quebrou vários ossos, nos deixou muito cedo. Eu fiz o obituário do Evel Knievel e era um dos fãs. Ele foi pular o Grand Canyon, o Fantástico passou ao vivo e foi um fiasco, né? Porque a moto foguete não pegou a velocidade necessária e caiu dentro do canyon, né? Felizmente tinha um paraquedas, mas foi uma frustração geral. A turma que estava esperando do outro lado do canyon ficou muito frustrada, ele mais ainda, e não conseguiu repetir essa proeza e nos deixou muito cedo. O Evel Knievel, essa pintura a mim inspira bastante as façanhas do Evel Knievel, e esse momento aqui é muito bom, é você tirar o protetor da viseira, né? A viseira é a sua janela para o mundo, né? Uma viseira limpa, adoro viseira limpa, e isso é bem difícil, né, de manter no dia a dia, porque a fuligem, a poeira, os resíduos da rua, né, das vias públicas, acaba prejudicando. É um capacete espetacular. Muito obrigado, Star Racer, usarei com toda a devoção, porque o Evel Knievel era um dos meus ídolos e foi embora muito cedo. Falando agora em notícias ruins, né, pessoas indo embora cedo, a gente tem essa doença ainda atrapalhando tudo, né, mudando a vida das pessoas, a vida dos estados, dos países e do mundo. E ontem eu estive em São Paulo para o lançamento da temporada 2020 do Superbike Brasil, que teria uma corrida agora, no próximo fim de semana, no dia 22, já de portões fechados por conta do coronavírus, e há pouco surgiu a notícia, outra notícia ruim, né? Essa corrida não vai acontecer, é mais um adiamento que se soma aos muitos que vem acontecendo nos últimos dias por conta da doença, por conta do coronavírus. Mas quando lá estive, tive oportunidade de conversar com Firmo Alves, que é o nosso presidente, né? O presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, e foi uma conversa muito interessante. Perguntei várias coisas ao Firmo e ele respondeu muito bem. Claro, ninguém chega a um posto desse sem ter desenvoltura. Conversa conosco agora, Firmo Alves, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo. Realmente esse vírus pegou a todos em cheio, principalmente o setor do entretenimento, do turismo e o nosso setor, que é do esporte, né? Mas a gente já vendo o que está se passando nos países que começaram, como China, Coreia, onde a curva do pico já diminuiu, então, e isso levou um período de 2 a 3 meses. Então eu calculo que aqui no Brasil o início das contaminações já iniciaram. Fazendo esse cálculo de 2 a 3 meses também, eu digo para você que ele deve ir aí até junho, máximo julho, aí já vindo numa curva decrescente. Mediante essa estatística, é óbvio que isso é só uma estatística, porque na prática todos nós estamos vivendo o dia a dia. Mediante isso, se isso for ocorrer
o que ocorreu na China, se ocorrer aqui no Brasil mais ou menos nesse tempo, então eu calculo que a coisa volta a se normalizar a partir de julho. Isso acontecendo, vai ter condições de todos os campeonatos acontecerem ainda em 2020. Mas, mediante o problema, eu acredito até que vai ser pouco. E acredito que todos os nossos campeonatos de motociclismo vão se concretizar em 2020. Eu acredito que sejam os que atraem o maior público, né? Porque motocross, velocross, superbike ou motovelocidade, que são feitas em locais, né, não é fechados, é em espaço aberto, mas são locais que as pessoas ficam próximas sem se mexer. Exemplo de arquibancadas, área VIP, né? Então isso tem um problema. As outras, como o rally, enduro fim, enduro de regularidade, onde o evento larga e vai embora, ou tem uma capacidade menor de público presente, público local, essas serão menos impactadas. Então, até juridicamente, as federações, elas são entidades e associações autônomas, tendo um vínculo com a CBM somente de um associado. Contudo, é óbvio que a gente se fala, somos todos amigos e somos todos parceiros. Eu tenho falado, não é nem diariamente, de hora em hora com todos os presidentes, através de WhatsApp e telefones, e a orientação é que eles já vão se preparando para adiar os seus eventos, porque se ainda não chegou, vai chegar em todos os estados, em todas as cidades do Brasil. E a hora que isso chegar, as escolas serão fechadas, teatros fechados e, consequentemente, os eventos esportivos também serão ou proibidos ou orientados a acontecer de portão fechado, o que também não é legal, mas a orientação nossa é essa. Lamentavelmente, isso foi um fato que abalou a todos nós, ao mundo das duas rodas, até o mundo da competição em si. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp de fora do Brasil e até nesses grupos de WhatsApp de outros países chegou essa péssima notícia que foi o falecimento da Indy. Nós lamentamos muito o ocorrido, tendo em vista que ela era uma piloto experiente, então até agora ainda não sabe dizer ao certo, mas deduz se acha-se que seja uma falha mecânica, né? Mas não importa, o que importa é que a fatalidade aconteceu e isso abalou a todos nós. Mas, não vendo de forma fria, pelo contrário, estamos todos bastante sentidos com esse acidente. O motociclismo, lamentavelmente, ele é um esporte radical. O nome já diz, radical. Radical significa esporte perigoso de se praticar. A vantagem disso é que atrai bastante público, mas a desvantagem é que de tempos em tempos machucam as pessoas, inclusive levando até a uma fatalidade que é a morte. Nós lamentamos muito o acontecido, vamos orar aí por ela, pela família, mas foi uma fatalidade que não tinha o que fazer. A relação com a FIM não poderia ser melhor. Jorge é um amigo pessoal de muitos anos, muito antes dele ser presidente da FIM, e depois, quando ele na primeira vez decidiu ser candidato e perdeu, dos 21 países latinos, o único voto desses 21 países foi o meu, voto perdido, que quem ganhou foi Vitor Hipólito, e passou os 4 anos, ele falava para mim, ó, chega, e eu dizia de jeito nenhum, daqui 4 anos você está aqui de novo. E nesses 4 anos, do período que ele perdeu a eleição, isso pouca gente sabe, e do período que teve a nova eleição dele, eu não fui em nenhuma reunião na FIM, muito menos na Assembleia.
E eu disse para ele, eu só volto aqui o dia que tiver votar em você de novo e no dia que você for presidente da AFIM. E assim aconteceu. Andamos juntos pela América do Sul, fazendo campanha política para ele. E, enfim, ele é um amigo que eu tenho, um amigo que antes dele ser presidente da AFIM, um amigo antes do motociclismo. Eu tenho certeza que quando eu e ele sairmos do comando das entidades, a nossa amizade vai continuar a mesma. Sou amigo da família dele, da mulher dele, enfim. A relação aí, quando você fala de amizade pessoal e aí esse amigo se torna um presidente de uma entidade no qual a gente tem uma relação direta, as coisas ficam bastante mais fáceis de trabalhar. Olha, eu vejo que isso foi esclarecido. São dois pontos distintos. A primeira pergunta é, a moto do Eric Granado estava adulterada? Se estava, essa adulteração proporcionou a ele um ganho de potência que teoricamente é proibido? E a segunda pergunta é, os documentos que foram enviados para o julgamento de forma indevida, esses documentos eles foram produzidos para enviar a AFIM, enviar ao Senai para colher provas pelo promotor do evento, e não foi enviado para colher assinatura, e mesmo assim na pasta digital para o julgamento do advogado foi enviado tudo, passou batido e eles foram incluídos. Embora eles não estão assinados, ou seja, eles não foram falsificados, eles foram enviados por engano no bolo de documentações. Pra vocês terem ideia, são 11 documentos, dos 11 esses dois, e os 9 são verdadeiros. Agora, tirando esses dois documentos, muda a história do julgamento? Não muda, porque já ficou constatado que o motor do Eric Granado não tinha adulteração. Então, algumas pessoas estão se aproveitando disso para tentar mudar o rumo da história e mudar o rumo desse julgamento. O que, se depender da CBM, não vai acontecer, porque justiça seja feita. Se o motor tivesse sido adulterado e se esse documento que foi enviado de forma indevida tivesse impactado na decisão dos jurados e por conta desse documento a decisão teria sido outra, tudo bem, mas não foi, é a mesma. O motor está lá, ficou constatado que não se obteve ganho de potência nenhum por conta do que se constatou no motor. Então eu acredito que não muda nada e, mediante a isso, na AFIM, o presidente me ligou e falou, olha, eu estou sabendo que tem um documento aí e eu fui apurar, porque eu também não sabia, fiquei sabendo inclusive por ele. Quando eu constatei, levantei os fatos, o Bruno me falou que foi enviado por engano junto na pasta eletrônica, ficou tudo esclarecido, o Superbike soltou uma nota esclarecendo isso, a CBM também soltou uma nota. Eu acredito que isso é uma página virada, é uma coisa do passado, é vida que segue, campeonato novo. A nossa preocupação agora é em fazer o campeonato junto a esse surto do coronavírus que está tendo aí. São dois campeonatos, né? Primeiro a CBM fazia um, lá atrás, Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Depois a CBM parou de fazer. Aí aconteciam os dois campeonatos, o Superbike e o do Moto 1000 GP. A CBM homologou primeiro o Superbike, depois homologou o Moto 1000 GP no outro ano e depois passou a não homologar nenhum. E aí ela criou o próprio campeonato dela, Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, fazendo em parceria com as federações estaduais que fazem os campeonatos estaduais de moto velocidade. Em algumas federações, outras não. E aí esse campeonato está acontecendo. É um campeonato pequeno, muito menor que o Superbike. Quando aí aconteceu, já numa conversa de muito tempo que eu vinha tendo com o Bruno, culminou no fechamento da parceria de homologação do Campeonato Superbike. Hoje, em 2020, irão acontecer os dois campeonatos, Moto Velocidade e o Superbike. Nós teremos o campeão brasileiro de Moto Velocidade e nós teremos o campeão brasileiro do Superbike Series. Um mundial que envolve muito dinheiro,
a questão da organização é tremenda, a questão, eles dependem, o organizador local de uma etapa de mundial, ele depende da comercialização local dos ingressos, das vendas dos patrocinadores locais, porque é ele que banca o evento. Então, eu acredito que algumas etapas não acontecerão. Falei com o Jorge por telefone sobre isso, ele falou, olha, não sei nada, não tenho como saber, ninguém tem como saber, cancelei todos os eventos e dei home office para todos os meus funcionários, a FIM está fechada, as pessoas estão trabalhando em casa e ele não tinha nem voltado para a FIM. Falei com ele no Catar e depois, uma semana depois que ele tinha saído do Catar. É isso, firmo, que os anjos digam amém, que essa situação que é temporária volte à normalidade o mais rápido possível para que as pessoas possam retomar as suas atividades, quaisquer que elas sejam, não só no motociclismo, mas na vida em geral, na vida pessoal, na vida profissional, nos muitos compromissos que todos nós temos, estão sendo embaraçados por esse problema. Que vai passar, não tenha dúvida que vai passar. Ficamos por aqui, até a próxima edição do canal Fausto Macieira Mundo Moto. Aquele abraço, bar up, acelera Brasil!